Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos estudar a aula 1 sobre técnicas de integração. O objetivo da aula é resolver integrais por meio da regra da substituição e da integração por partes. A tabela de integrais indefinidas vista na videoaula anterior não nos permite calcular integrais deste tipo, pois neste caso nós temos aqui a função 1 mais x² dentro da função raiz de x, por exemplo. Além disso, aparece 2x aqui multiplicando. A ideia para resolver esta integral é introduzir uma nova variável u para simplificar a escrita da integral inicial. Então, a primeira regra que nós vamos estudar é a regra da substituição. Se u, que é a função g de x, for uma função derivável cuja imagem é um intervalo i e f for contínua nesse intervalo i, então a integral da função aqui g dentro da função f vezes g' de x dx é igual à integral do f de u du. Então, para a gente entender melhor essa expressão, vamos calcular essa integral, que é aquela mesma integral do slide anterior. Então, como eu disse, a ideia neste caso aqui é escrever essa integral inicialmente aqui está na variável x, nós vamos mudar a variável, no caso, vou escrever ela em termos do u, para que ela fique mais simples. Então, a ideia para a escolha do u é a seguinte: nós escolhemos aqui alguma expressão que aparece nessa integral para chamar de u, de forma que a diferencial de u apareça ainda dentro dessa integral. Neste caso aqui, se eu chamar o 1 mais x² de u, a diferencial de u vai ser igual a 2x dx. Então, note que se eu chamar essa expressão de u, a diferencial do u, que é o 2x dx, ainda aparece aqui dentro dessa integral. Então, a integral de 2x raiz de 1 mais x² dx é igual à integral de raiz de u, e o 2x dx é igual a du. Então, note que essa substituição, a princípio eu tinha uma integral complicada na variável x, agora eu tenho uma integral mais simples na variável u. Então, integral de raiz de u du, essa raiz de u pode ser escrito como u elevado a meio, e a integral de u elevado a meio é u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Meio mais 1 é igual a 3 sobre 2. Então, divisão de fração, conservo o primeiro e multiplico aqui pelo inverso do segundo. Se aqui era 3 sobre 2, vou multiplicar essa expressão por 2 sobre 3, e aqui tem mais a constante, né? Pois aqui nós temos uma integral indefinida, então a gente sempre coloca essa constante. E como a princípio eu tinha uma integral em termos do x, eu quero o resultado em termos do x. Então, depois de calcular essa integral em u, a gente volta para a variável x, trocando aqui o valor do u, que a princípio é 1 mais x². Então, substituindo 1 mais x² dentro aqui do u, nós obtemos essa expressão, que é justamente o valor dessa integral. Então, caso aqui a gente tivesse escolhido um outro valor para u e calcular a diferencial de u, se eu não conseguisse escrever a integral toda em termos do u, ou seja, se ainda aparecesse algum x aqui dentro da expressão, essa escolha não é aconselhável, né? Então, o objetivo aqui é pegar uma integral toda em termos do x e escrever ela toda em termos do u. E se a gente quiser verificar se esse resultado aqui está correto,
que a gente tem que fazer é calcular a derivada dessa expressão e se der igual a essa função, a resposta está correta. Então, vamos fazer essa verificação. Como é que a gente calcula a derivada dessa expressão aqui? Lembrando que a derivada de constante é zero. A derivada desse fator, isso aqui é uma constante, vou conservar. Aqui nós temos que aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada desse fator aqui vai ser 3 sobre 2 vezes 1 mais x² elevado a 3 sobre 2 menos 1, que é igual a meio vezes a derivada dessa função daqui de dentro, que é igual a 2x. Então, aqui eu vou conseguir cancelar esse 2, cancelar esse 3, sobra esse fator aqui, que é igual a 2x, que multiplica raiz de 1 mais x², que é justamente aquela função que apareceu dentro da integral. Exemplo, agora a gente vai calcular aqui a integral de x ao cubo vezes cosseno de x elevado a 4 mais 2 dx. Então, esse parêntese aqui indica que toda essa expressão está dentro da função cosseno. Então, neste caso, eu vou chamar de u aqui x² mais 2. Então, a diferencial de u vai ser igual a 4x ao cubo dx. Note que aqui eu não tenho 4x ao cubo dx, mas eu tenho x ao cubo dx. E eu sei que se eu passar o 4 aqui, que está multiplicando e dividindo, x ao cubo dx é igual a du sobre 4. Então, eu vou conseguir reescrever essa integral do seguinte modo. Esse x² mais 2 eu estou chamando de u. Agora, x ao cubo dx é igual a du sobre 4. Esse 4 aqui dividindo du é uma constante, no caso aqui 1/4. Posso escrever aqui multiplicando essa integral e nós sabemos que a integral de cosseno de u du é igual a seno de u. Então, 1/4 vezes integral de cosseno de u du é igual a 1/4 vezes seno de u mais constante. Então, se u é igual a x² mais 2, então essa integral aqui é igual a 1 sobre 4 vezes o seno de x² mais 2 mais constante. Então, aqui a gente substituiu o valor do u. Exemplo, integral de e elevado a 5x dx. Então, aqui eu vou chamar esse 5x de u. A diferencial de u é igual a 5 dx. E como aqui na integral eu tenho só o dx, o 5 eu vou passar dividindo, pois ele está multiplicando aqui. E dx é igual a du sobre 5. Fazendo a substituição, e elevado a 5x dx é igual a integral de e elevado a u, e o dx é igual a du sobre 5. Esse du sobre 5 é igual a 1/5 vezes o du. Esse 1/5 posso escrever aqui multiplicando essa integral, que nós sabemos que é e elevado a u. Mas o u é 5x, no lugar do u eu substituo o 5x e aqui mais constante. Então, a integral de e elevado a 5x dx é igual a 1/5 vezes e elevado a 5x mais constante. Lembrando que, se você quer verificar se esse cálculo está correto, basta calcular essa derivada e se você obter essa função aqui, a resposta está correta. Observação, note que é errado escrever que a integral de e elevado a 5x dx é igual a e elevado a 5x mais 1 dividido por 5x mais 1 mais constante, ou então também é errado escrever que a integral de e elevado a 5x dx é igual a e elevado a 5x mais constante. Lembrando que
essa fórmula é válida somente para a função e elevado a x, ou seja, a integral de e elevado a x dx é igual a e elevado a x mais constante. Se aparecer mais coisa aqui no expoente, a regra já não pode ser utilizada. Exemplo, agora aqui nós temos a integral de x elevado a 5, que multiplica a raiz de 1 mais x² dx. Neste caso, eu vou chamar o 1 mais x² de u, então a diferencial de u é igual a 2x dx. Note que, fazendo essa escolha para o u, eu consigo obter aqui raiz de u e sobra o x elevado a 5 dx. E de acordo com esses cálculos aqui, eu consigo obter somente o x dx, que vai ser igual a du sobre 2. Então, vocês estão vendo que, como é que aparece um x elevado a 5, eu vou conseguir aproveitar somente um dos x que aparecem aqui para fazer a substituição do x dx igual a du sobre 2. Ainda vai sobrar um x elevado a 4. Né? E agora a gente vai ver o que a gente pode fazer para resolver esse problema. Note o seguinte, esse x elevado a 5, a gente pode escrever como x elevado a 4 vezes x. Né? E o x elevado a 4 é o x ao quadrado ao quadrado. Então, esse x elevado a 5 eu estou substituindo por esse produto aqui, que está sendo multiplicado por raiz de 1 mais x² dx. Então, se u é 1 mais x², no lugar desse 1 mais x², eu vou substituir o u. No lugar do x dx, eu vou substituir o du sobre 2. E note que eu ainda tenho esse fator aqui em termos do x. Mas note que dessa expressão do u, esse 1 está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Então, x² é dado como u menos 1. Então, no lugar desse x² aqui, eu vou substituir o u menos 1, que está sendo elevado ao quadrado. Agora eu obtive essa integral toda em termos do u. Vou tirar esse meio do cálculo da integral. Vou fazer essa multiplicação aqui. Então, u menos 1 ao quadrado é u ao quadrado menos 2u mais 1. E, para facilitar o cálculo aqui, eu vou escrever essa raiz de u como u elevado a meio. Agora eu vou utilizar a distributividade aqui. Então, u ao quadrado vezes u elevado a meio, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, cuja base vale u. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 2 mais meio, que é 5 sobre 2. Agora, esse fator vezes o u elevado a meio é menos 2u elevado a 3 sobre 2. E 1 vezes esse fator é o próprio u elevado a meio du. Agora, a gente consegue resolver essa integral aqui, pois a integral de u elevado a 5 sobre 2 é u elevado a 5 sobre 2 mais 1, dividido por 5 sobre 2 mais 1, sendo que o 5 sobre 2 mais 1 é 7 sobre 2, então vai ficar u elevado a 7 sobre 2 dividido por 7 sobre 2. Aqui eu já estou fazendo a divisão direta. Então, divisão por fração, a gente conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Se o de baixo aqui é 7 sobre 2, o inverso é 2 sobre 7. Seguindo a mesma ideia para esses outros fatores aqui, esse menos 2 a gente conserva e a integral de u elevado a 3 sobre 2 é u elevado a 3 sobre 2 mais 1, dividido por 3 sobre 2 mais 1, sendo 3 sobre 2 mais 1 igual a 5 sobre 2. Então, a integral desse fator aqui resulta nessa expressão,
E por último, a integral de u elevado a meio é u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Meio mais 1 é 3 sobre 2. Então, essa última parte aqui, nós vamos obter essa expressão mais constante. Então, eu vou utilizar a distributividade aqui, ou seja, multiplicar esse meio para todos esses fatores aqui. Então, note que, fazendo essa multiplicação, vou cancelar esse 2 com esse 2, por isso que aqui ficou 1 sobre 7. Aqui eu vou cancelar esse 2 com esse 2, sobra o menos 2 quintos. E aqui resulta no 1 terço. Lembrando que u é 1 mais x quadrado. No lugar desse u, eu vou substituir o 1 mais x quadrado e, portanto, essa integral é calculada deste modo e o resultado é esse. Agora, como é que a gente pode aplicar a regra da substituição quando nós temos integrais definidas? Nos últimos exemplos, nós resolvemos integrais indefinidas. Existem dois métodos para calcular a integral definida por substituição. Para exemplificar esses métodos, nós vamos resolver essa integral aqui. O primeiro modo, nós vamos resolver a integral aqui indefinida e depois fazer a substituição aqui desses limites de integração de acordo com o teorema fundamental do cálculo. Então, nós já vimos que essa integral é igual a 1/5 vezes e elevado a 5x mais constante. Então, nós já temos uma primitiva dessa função, que é essa função aqui. Agora, como essa integral aqui varia de menos 1 até 0, nós vamos substituir aqui o x pelo zero e depois o x por menos 1, colocando aqui o menos. Então, substituindo aqui por zero, vai ficar 1/5 vezes e elevado a zero, menos, que é esse menos aqui é da fórmula, agora substituindo o x por menos 1. Então, vai ficar 1/5 vezes e elevado a 5 vezes menos 1, que é menos 5. Lembrando que e elevado a zero é igual a 1, então aqui vai ficar 1/5 menos 1/5 vezes e elevado a menos 5. Então, o primeiro modo é esse, é um método mais simples, mas a gente pode resolver essa integral de uma segunda forma, que no caso é alterar os limites de integração utilizando o seguinte resultado. Então, se g' for contínua no intervalo fechado AB e f for contínua na imagem de u, que é a função g de x, então essa integral aqui é dada dessa forma. Então, para a gente entender essa expressão, vamos voltar no exemplo anterior. Então, nós queremos calcular essa integral aqui, e o que a gente vai fazer é mudar a variável, que a integral está mais complicada, está escrita aqui na variável x, vou escrever ela na variável u, mas se eu fizer essa substituição aqui, chamando o u de 5x, então, se u é igual a 5x, então du vai ser 5dx, então o dx pode ser escrito como du sobre 5, no lugar do 5x eu substituí o du. Se eu repetisse aqui os limites de integração, isso não estaria correto, pois essa variação aqui é para o x. Quando eu troco a variável para a variável u, consequentemente a variação do u vai ser diferente da variação do x, pois o u é igual a 5x. E como é que a gente obtém aqui a variação do u? Basta fazer a substituição, ou seja, aqui o x é menos 1. Se o x for menos 1, o u vale menos 5. Por isso que no lugar desse menos 1 aqui, eu vou escrever o menos 5 quando eu escrevo a integral em termos do u. Agora,
aqui o x é zero, e se o x é zero, vou substituir aqui, obtenho o u também igual a zero. Então, caso você opte por esse segundo modo, nós devemos aqui tomar um cuidado maior com esses limites de integração, né, pois essa variação é para o x, como nós estamos escrevendo a integral em termos do u, a variação para o u vai ser diferente da variação do x. Né? Então, daqui em diante, o cálculo é o mesmo. Né? Então, eu posso tirar isso 1/5 aqui do cálculo da integral. Vai ficar a integral de menos 5 até zero de e elevado a u du. E essa integral é o próprio e elevado a u, que está variando de menos 5 a zero. Substituo aqui pelo zero, então vai ficar e elevado a zero menos e elevado a menos 5. Lembrando que o e elevado a zero é 1 e essa expressão é igual a que nós obtemos no slide anterior. Agora, nós vamos estudar a integração por partes e, para aplicar essa técnica de integração, nós vamos estar utilizando essa fórmula, ou seja, sempre que nós temos a integral de f de x vezes g' de x dx, essa integral é dada por f de x vezes g de x menos a integral de g de x, f' de x, dx. A princípio, analisando essa expressão aqui, a gente poderia pensar que essa fórmula aqui, na verdade, está complicando o cálculo dessa integral. Mas vocês vão ver na prática que essa fórmula aqui vai ajudar bastante no cálculo específicos. E essa fórmula ela é proveniente da regra do produto para derivação. Se tomarmos u igual a f de x e v como g de x, então a diferencial de u, o du, vai ser dado por a derivada de f dx e a diferencial de v vai ser dada aqui pela derivada de g dx. Logo, essa fórmula aqui pode também ser escrita deste modo, né? Ou seja, o f de x vou substituir pelo u. Aqui nós temos g' de x dx, que é a diferencial de v. Aqui f de x vezes g de x, então u vezes v, menos integral de g de x, que é v, f' de x dx, que é o du. Então, a fórmula de integração por partes que a gente vai utilizar aqui na maioria dos exemplos vai ser a integral de u dv igual a uv menos integral de v du. Então, na prática, como é que a gente vai aplicar essa fórmula? Nós vamos resolver esse primeiro exemplo utilizando aquelas duas fórmulas do slide anterior. A primeira dada em termos das funções f e g e a segunda em termos do u e do v, para exemplificar cada uma delas. Primeiro modo. Então, para resolver essa integral aqui, utilizando aquela primeira fórmula do slide anterior, lembrando que a fórmula era integral de f de x vezes g' de x dx. Então, aqui nós temos o produto de x por seno de x dx. Então, de acordo com essa fórmula, eu vou chamar aqui o f de x e o seno de x de g' de x. Então, como na fórmula de integração por partes, nós temos que calcular o f de x vezes g de x menos integral de g de x, f' de x dx. Então, se aqui eu tenho a função f, eu preciso da derivada da função f. Se f de x é igual a x, a derivada de f vale 1. E se a derivada de g é a função seno, qual a função que eu derivo, obtenho o seno.
é justamente o menos cosseno x. Então, agora eu já tenho todos os elementos para substituir na primeira fórmula do slide anterior. Então, integral de x seno x dx é igual, de acordo com a fórmula, f de x vezes g de x menos integral de g de x vezes f' de x dx. f de x é o x, g de x é menos cosseno x, menos g de x é menos cosseno x, e f' de x é igual a 1 dx. Então, fazendo essa multiplicação aqui, nós obtemos o menos x cosseno x, menos vezes menos, aqui vai ficar um mais integral de cosseno de x dx. Nós sabemos que a integral de cosseno é igual a seno, então essa integral aqui é igual a menos x cosseno x mais seno x mais constante. Lembrando que a integral do produto é diferente do produto das integrais, então para resolver essa integral aqui nós não podemos resolver a integral de x vezes a integral de seno de x. Agora, pelo segundo modo, nós tínhamos lá a escrita integral de u dv igual a uv menos integral de v du. Então, pela fórmula, a gente tinha aqui integral de u dv. Então, a gente vai chamar uma daquelas funções que aparecem na integral de u, o que sobra vai ser o dv. Então, aqui eu vou chamar o u de x, consequentemente, a diferencial do u é igual à diferencial de x, e o que está acompanhando o u eu vou chamar de dv, que é seno de x dx. Se a diferencial de v é igual a seno de x dx, para encontrar o v, basta calcular a integral aqui dos dois lados, pois a integral aqui da diferencial de v é o próprio v, e a integral de seno de x dx é igual a menos cosseno x. Portanto, a integral de x seno x dx é igual, seguindo a fórmula, u vezes v menos integral de v du. O u vale x, o v a gente calculou aqui é menos cosseno x, menos integral de v é menos cosseno x, vezes o du, e o du é igual a dx. Então, du é igual a dx. Então, x vezes menos cosseno x é menos x cosseno x, menos vezes menos é mais, integral de cosseno x dx é seno x, então nós obtemos que essa integral é dada por essa expressão aqui. Note que, neste segundo modo, esse u aqui, que a gente escolhe, que a gente faz a escolha nessa função, o u está relacionado sempre a uma derivada. E o v, da fórmula aqui também, vai estar sempre relacionada a uma integral. Então, é aconselhável escolher aqui, dentre as funções que aparecem dentro da integral, chamar de u a função mais fácil de derivar, e o dv é o que sobra no cálculo dessa integral. Mas, para ficar mais fácil, então, sem precisar aqui trabalhar com o dv, se a gente chamar aqui, no caso, o u desse x, o que sobra vai ser o v. Então, o que sobra nessa escrita aqui é a integral de seno de x dx, que é justamente o valor do v. Então, a gente pode prosseguir com essa fórmula aqui, utilizando esse raciocínio. Escolhe uma dessas funções aqui, a mais fácil para derivar, chama de u, o que sobra na integral é o valor de v. Nesse caso, nós também poderíamos ter escolhido o u
como seno de x, consequentemente, o v seria a integral de x dx. Mas, depois de aplicar essa fórmula aqui, vocês iriam ver que, na verdade, né, essa nova integral que iria aparecer aqui é mais complicada do que a integral inicial que a gente tinha que resolver, né? E esse não é o nosso objetivo. O objetivo aqui é pegar uma integral mais complicada e aplicar a integração por partes para poder resolver aqui uma integral mais simples e, consequentemente, encontrar o valor dessa integral indefinida. Outro exemplo. Agora aqui nós temos a integral de t ao quadrado vezes e elevado a t dt. Neste caso, eu vou chamar o u de t ao quadrado, consequentemente, o du é igual a 2t dt, e se eu chamar aqui o t ao quadrado de u, o que sobra é o valor do v. Então, v é igual à integral de e elevado a t dt, que nós sabemos que é e elevado a t. Então, já está tudo pronto aqui para aplicar a fórmula de integração por partes. Então, essa integral é igual a u vezes v menos integral de v du. Então, eu tenho um 2 aqui, que é uma constante, posso tirar do cálculo dessa integral, e note que a integral de e elevado a t vezes t dt, nós não conseguimos resolver essa integral de uma maneira direta. Então, para resolver essa integral aqui, nós temos que resolver essa integral aqui. E eu vou resolver essa nova integral também utilizando a integração por partes. Então, a integral de e elevado a t vezes t dt, eu vou chamar aqui o t de u, du é igual a dt, e v é o que sobra. Então, v é a integral de e elevado a t dt, que é igual a e elevado a t. Então, essa integral aqui é dada, utilizando integração por partes, como u vezes v menos integral de v du. Agora, essa integral aqui a gente sabe calcular, que é o próprio e elevado a t. Então, agora resta substituir essa integral aqui por este valor. Então, essa integral nós vimos que é igual a essa expressão, e essa integral aqui a gente calculou no slide anterior, e nós descobrimos que ela é dada por t vezes e elevado a t menos e elevado a t. Então, aqui a gente coloca a constante, né? Pois essa integral aqui é uma integral indefinida. E agora resta só fazer essa multiplicação. Então, essa integral vai ser igual a t ao quadrado e elevado a t, menos 2t e elevado a t, e menos vezes menos, mais 2e elevado a t mais constante. Exemplo. Agora, integral de ln de x dx. A gente também vai utilizar integração por partes aqui. Então, vou chamar o u de ln de x. Né? Então, se u é igual a ln de x, a diferencial de u é igual a 1 sobre x dx, né? Que esse 1 sobre x é a derivada do ln de x, e v é o que sobra. Se eu chamar aqui o ln de x de u, o que sobra é a integral de dx, que eu posso escrever, só para ficar mais fácil aqui a visualização, da integral de 1 dx. Nós sabemos que a integral de 1 dx é igual a x. Utilizando a integração por partes, integral de ln de x dx é igual a u vezes v menos integral de v du. Então, aqui eu vou conseguir cancelar esse x com esse x, sobra a integral de 1 dx, que é igual a x, e ln de x vezes x é x ln x. Então, a integral de ln de x dx é igual a x ln x
menos x mais constante. Último exemplo, agora vamos resolver aqui a integral de seno ao quadrado de x dx. Lembrando que seno ao quadrado de x pode ser escrito como seno de x vezes seno de x. Então, nesse caso, não tem muita opção para escolha, né? Então, u vai ser seno de x, consequentemente, du vai ser igual a cosseno de x dx, e v vai ser o que sobra, que é a integral de seno de x dx, que é menos cosseno x. Utilizando a integração por partes, essa integral é dada como u vezes v menos integral de v du. Então, seno x vezes menos cosseno x é menos seno x vezes cosseno x. Aqui, menos vezes menos é mais. E cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x dx. Aqui, a gente tinha a integral de seno ao quadrado de x dx. E utilizando a integração por partes, nós vamos ter que resolver essa integral de cosseno ao quadrado de x dx. Mas, agora o raciocínio aqui vai ser o seguinte. Aqui a gente vai conservar esse fator e cosseno ao quadrado de x eu posso escrever como 1 menos seno ao quadrado de x, pois seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Né? E essa integral pode ser escrita como a integral de 1 dx, que é igual a x, menos a integral de seno ao quadrado de x dx. Note que, a princípio, a gente queria aqui calcular a integral de seno ao quadrado de x dx, e no cálculo dessa integral, nós chegamos nessa mesma expressão. Então, nós descobrimos que a integral de seno ao quadrado de x dx é igual a menos seno x vezes cosseno x mais x, menos a própria integral. Né? Então, o raciocínio aqui vai ser o seguinte. Aqui nós temos menos a integral de seno ao quadrado de x dx. Posso passar para esse lado esquerdo da igualdade, está negativo, vem positivo. Então, desse lado esquerdo aqui, nós vamos obter integral de seno ao quadrado de x dx mais a integral de seno ao quadrado de x dx. Então, se eu estou somando a mesma expressão aqui duas vezes, isso significa que nós temos duas vezes a integral de seno ao quadrado de x dx. E o 2 está multiplicando a integral, vou passar dividindo por toda essa expressão aqui. Então, a integral de seno ao quadrado de x dx vai ser essa expressão toda dividido por 2, e aqui a gente acrescenta a constante. E com isso a gente finaliza a aula.